Olá, tudo bem com vocês? Obrigada por estarem aqui. Coisa boa, mais uma noite, mais um sábado no Elas Falam. Estamos juntas. Muito bom. Oi, tudo bem com vocês? Bom demais nós estarmos juntos aqui no Elas Falam, canal Palavra Falada. Fico muito feliz, né, de mais um sábado. Gente, como passa rápido, né? Eu fiquei pensando, meu Deus do céu, como que já estamos de novo, né? Mas glória a Deus, graças a Deus por isso. Obrigada por vocês estarem aqui. Já tô vendo aqui o pessoal. Desculpa se eu não estiver vendo o pessoal entrando, mas eu tô vendo aí a Rosana, Cris, né? Uhul! É nóis! O Tato, obrigada por vocês estarem aqui. Ana, beijo no coração. André, tudo bem? Nancy, que já esteve aqui comigo. Uhul, é nóis! Muito bom mesmo nós estarmos juntas. E assim, eu falei no sábado passado que eu pretendo todo sábado, né, falar uma dica aí. Fica a dica do Elas Falam. E a dica que eu quero deixar nesse sábado é organização. Pois é. É uma palavra aí que me acompanha, apesar que ultimamente com muitos afazeres eu acabei deixando algumas coisas de lado. Então assim, essa palavra para mim também é uma dica que eu tenho buscado, eu e o Marcelo aqui em casa. E é assim, em todas as minhas coisas eu sempre fui muito organizada. Então, pelo fato de ter aumentar, talvez esse disco fique um pouquinho aí. Travou, mas tá tudo certinho aí. Eu vi que deu uma travada. Tudo bem? Estão me vendo? Tranquilo? Então, e aí assim, a organização, né? Uma pessoa organizada, ela fica mais tranquila, ela consegue enfrentar as dificuldades que aparecem no dia. Então, assim, por isso que a gente fala que é muito importante, né? A organização. Às vezes a Júlia até me questiona um pouco. Ai, mãe, de novo. Eu falo, é melhor fazer agora, porque depois lá na frente vai ser mais difícil da gente conseguir organizar e colocar as coisas, né, no devido lugar. Então, ela nos traz uma certa tranquilidade. Quando a gente se organiza, a gente deixa as coisas tudo meio que já certa para aquele momento, facilita. Então, fica aí a dica, né? Organização, ela é um hábito e ela só vai ser adquirida se você fizer isso como uma rotina. Então comece em pequenas coisas. Eu vou me organizar aqui na minha geladeira, ou eu vou organizar. Então comece nas pequenas coisas, e isso é muito importante. Organizar o seu dia, organizar o que você vai fazer, todas as coisas, né? Já deixar tudo já aqui no esquema para facilitar o seu dia a dia. Então fica aí a minha dica. Organização é a palavra. Semana passada a gente falou sobre manter a calma, respirar fundo, né? E hoje a minha dica é essa, tá bom? Organização. Eu falei para vocês que hoje a palavra vai ser sobre superação, né? O nosso bate-papo. Eu vou bater um papo com a Cris, e a minha amiga do coração, já há um tempo, e assim, vai ser muito legal. E eu fiquei pensando um pouquinho sobre superação, né? E a palavra superação, o escrito mesmo lá no dicionário, fala assim que ela é alcançar vitória sobre alguma coisa. Então, quando você supera, é porque você alcançou vitória em alguma coisa. Está escrito também vencer. Então, quando você supera, você vence os obstáculos, né? Então essa palavra veio assim no meu coração com muito... Eu pensei na Cris, assim, porque a história dela é muito bonita. E aí eu falei, Cris, topa, né, bater esse papo comigo? E antes, assim, eu queria que você parasse para pensar um pouquinho na sua vida, nas coisas que você precisa superar, né? Às vezes a gente pensa em situações mais difíceis, que é o mais difícil mesmo, mas muitas vezes a gente não consegue superar pequenas coisas, né? E uma música que eu sempre falo para vocês, que muitas letras, né, alcança na minha vida, eu começo a analisar e trazer assim, situações muito grandes mesmo para minha vida. Uma música que me tocou muito, né,
Eu pensei no Thales, hoje eu tava assistindo a live com o André e com o Gordo, né? E o André até citou o Thales, e aí na hora eu pensei assim, o Thales, né? Deixa eu pensar em alguma música do Thales para eu falar nessa noite. E quando eu ouvi, eu falei, eu não posso deixar de falar com elas falam, né? Dessa música que fala assim. Se você, tá, vocês estão me ouvindo, eu vou colocar, eu vou falar um pouquinho dessa letra. Peraí que eu vou aumentando aqui, tá? Aqui mesmo no computador, né? Peraí, gente. Mesmo sem entender, algumas vezes na nossa vida, a gente não consegue entender o que a gente está passando. Mas o melhor Ele sabe, o Senhor sabe o melhor para nossa vida. Mesmo sem a gente entender. Preste atenção no que Ele fala. Oh Senhor, toca, Senhor Deus, em cada vida neste momento. Mesmo que eu não consiga entender, Senhor, fale ao coração agora. Eu até choro porque eu não consigo entender. Eu chego a dizer, por que é difícil para mim? Oh Jesus, por quê? Só para mim. Às vezes você acha que só você que está passando essa situação. Oh Deus, os pensamentos do Senhor é mais altos do que os nossos. Os caminhos dele é maior, é melhor do que o meu. Vai além, a visão de Deus vai muito além do que a gente vê. Ele sabe o que é melhor para mim e o que é melhor para você. Mesmo que a gente não entende. Confia no Senhor. Oh Jesus. Nós somos pequenos demais para entender isso. Fica no colo do Senhor. Espera o tempo certo para sua vida. Certo de tudo. Ele tem o melhor para você. Aleluia, Jesus. Que o Senhor tem o melhor para você. Oh Jesus, Ele cuida da gente, Ele cuida de cada momento. O melhor dele está para vir para sua vida, para minha vida. Ele tem o melhor para nós, mesmo sem a gente entender. Mesmo sem a gente entender. Mesmo sem a gente entender. Oh Jesus, lindo demais essa música. Mesmo sem a gente entender, o Senhor tem o melhor. Confia nele neste momento. Entrega a sua vida a Ele. Confia no Senhor. Ele tem tudo na mão dele. Lá, um versículo lá em Isaías fala assim: o Senhor declara isso. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos. E os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Então, gente, não desista. Não desista, não pare de acreditar no que o Senhor tem para a sua vida. Isso é superar, é saber que o Senhor está à frente. Ele está no seu caminho e Ele entende tudo, mesmo que você não entenda, tá bom? Eu quis trazer essa palavra porque no nosso coração, às vezes, é muito difícil, né? E aí agora, com certeza, a Cris vai confirmar isso que eu tô falando, né? Porque ela passou aí por momentos difíceis na vida dela, né? Eu não sei se vocês sabem, não sei se vocês conhecem, né? Que a Cris teve uma história com uma filha, né? E aí agora eu vou chamar a Cris para ela bater um pouquinho desse papo comigo, tá bom? Pera aí, deixa eu chamar a Cris aqui, vamos lá. Pera aí, gente, eu ainda não... Vocês acreditam que eu ainda não... Eu ainda danço com isso daqui, aqui é a Cris. Vou chamar a Cris, você aí, você... Oh, Jesus, lindo! Muito obrigada, Senhor. É muito bom ouvir essa palavra. A música, falando a nosso... E aí, Cris? Oi, Tudo bem? tudo bom? Espera aí só um pouquinho, deixa eu só voltar aqui para minhas anotações.
Muito Tá bom estar bom. com você aqui. Agradeço de coração, muito mesmo, por você estar aqui comigo. Foi o que eu falei no início. Quando eu pensei nessa palavra superação, que eu sempre quero trazer alguém aqui para a gente falar um pouquinho sobre superação, você veio à minha mente, né? Porque, assim, eu vejo isso na sua vida, eu vejo a superação em todos os sentidos. E recentemente também, que a gente também vai falar sobre isso. Mas eu Verdade. queria, assim, como eu falei, eu não sei se a maioria sabe da sua história, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho, né, da sua história com a sua filha, desde lá da sua gravidez, o crescimento dela, tá bom? Antes, pessoal, assim, eu falei com a Cris, Cris, você fica assim, tranquila de falar comigo sobre isso, porque é muito difícil. E aí sim eu vi que realmente foi a superação, né? Porque ela consegue falar, apesar de ser difícil, mas ela vai conseguir aqui explicar um pouquinho dessa situação para a gente. Vamos lá, Cris? Amém. Olá para todos, né? Obrigada pelo convite, né? Eu não saberia falar não para você, mas Deus no meio da semana, dessa semana, falou assim: você não está falando um sim só para Valéria, né? Para Valéria, para o Marcelo. Você está falando um sim para mim, né? E eu entendi o propósito de Deus, né? Algumas vezes algumas pessoas já conhecem um pouco da minha história, né? E hoje eu sou, assim, eu tô tranquila para falar, né? Claro que fica assim a saudade, né? A saudade É, fica, né? Não tem como. lembrança, né? E eu vou, e assim, começou assim, eu fui mãe solteira, né? Eu engravidei quando eu fazia a faculdade de educação física, né? Não foi uma gravidez planejada, mas foi muito desejada quando eu soube, né? Eu já soube no quarto mês, porque é a menstruação normal, né? Assim, então, só quando parou que eu fui ao médico, e eu já estava de 4 meses. E aí, no quinto mês, eu e o pai dela já não estavam mais juntos, né? Só namorava e não estava mais junto. E no sexto mês de gravidez, eu soube que ela nasceria com um problema, né? Nós ficamos sabendo, por causa de um ultrassom, fizemos Gravidez. outros para confirmar, né? E foi confirmado que ela nasceria com problema, mas não tinha um nome. Falou que seria na coluna, né? E talvez na cabeça, né? E assim, foi um espanto, e eu era nova, eu tinha 20 anos, né? E a Milena veio, né? O nome dela era Milena. A Milena veio no oitavo mês de gestação, e tinha todo, né? Tinha todo um preparo, a médica já tinha deixado o TI e tudo mais. E é tão assim, difícil não assim de entender na hora, porque assim, parecia que eu estava anestesiada, não ia acontecer nada, né? Tanto é que quando fez o parto, já não, eles só mostraram bem rápido e ela já teve que ir para UTI, né? E para mim estava tudo normal, para mim ia ser Nesse, né, uma você, criança normal. Oi? nesse tempo você já estava sem o pai, né? Sem o seu namorado, você não estava com ele mais. Não, não, não. Mas Precisar, ele precisar sempre de saber, esteve. Ah, pode falar. de precisar de Cortei você. saber, né, essa situação que você iria passar e já estava sem ele, sem esse apoio, né? Sim, mas em nenhum momento ele deixou de dar o apoio, né? Embora eu Ah, magoada, né? Coisa de posso falar de jovem que não tão leiga com tudo, sabe? Com tudo, né? Mas em nenhum momento ele deixou, né, de dar o apoio. Inclusive ele está aí, ele apareceu ah, aí, eu convidei ele, que legal. Enfim, né? A Ele não tá... gente aí a Milena ficou, com um dia ela já teve que fazer a correção. O nome da doença é mielomeningocele, né? Os canais vertebrais nascem mal formados, então a medula ela nasce, sim, não está do jeito certo que deveria, né? E aí fez a correção com um dia, e por conta desse problema, da hidrocefalia, porque o líquido não percorre, não faz o caminho direitinho, e aí a cabeça cresce, né? Então, com um mês ela teve que colocar uma válvula, né? Então, ela já passou por 2 cirurgias em um mês. Com 1 mês e 10 dias, ela teve alta, né? E para mim, ela veio para casa e até então essa doença, né? Era
pouco falada, nem os médicos sabiam, entendeu? Nem souberam me falar, né? E como que eu teria que fazer, enfim, eu saí com ela, teve alta, foi para casa, e o pezinho esquerdo era torto, né? Então eu fui procurar ortopedista. E a ortopedista, que eu não dava nada para mulher, meia riponga, assim, sabe? Meia doidona, me encaminhou para CD. E dali começou a trajetória da Milena, com cirurgias e tendo que passar com neuro para acompanhar a hidrocefalia, que não podia nem encostar direito na válvula, que podia parar, a cabeça crescer, enfim, né? Mas a Milena veio, né, com um propósito que hoje eu entendo, hoje eu tenho mais discernimento espiritual, né? Ela veio para me ensinar um monte de coisa. Deus colocou a Milena na minha vida, né, para mostrar quem é Deus, para mostrar quem é Deus, porque ela ia para a cirurgia, eu e o pai dela, né, aos prantos, né, aos prantos. Isso ela tinha 3 anos, assim, teve que fazer outras cirurgias. E o médico falava de 7 horas, 7 a 8 horas de cirurgia, e a gente, aos prantos, e falando, nossa, a Milena falava, não se preocupa, o Deus estava comigo, está comigo. O Deus está comigo. Ela falava o Deus, o tempo todo o Deus. E naquela época eu não entendia, porque eu falava assim, como que ela está falando Deus, né? Mas hoje eu entendo. Deus Vocês falava iam com na igreja? ela, Você íamos, tinha ela participava até. conhecimento? Sim, a gente ficou. Eu conheci Deus na dor, né? Eu fui quando a Milena teve todo, né, esse problema que eu fui atrás pela Dona Cândida, que me levou até a igreja do parque. E assim, a Milena não queria faltar, ela participava da escolinha, né? Enfim. E nas cirurgias, no elevador, ela falava: o Deus está aqui, o Deus estava na minha cama. Oh, Então, Jesus assim, lindo. ela teve vários encontros com Deus, ela teve várias, assim, conversas com Deus, porque ela falava coisas que hoje estão acontecendo na minha vida. Ela falava coisas assim, eu não vou estar com você, mamãe. E assim, ela falava coisas assim, eu falei, não, Milena, mas como que você não vai estar comigo, né? Não, eu não vou estar. Então, o tempo todo, ela estava me preparando, né? Assim, para viver sem ela, vamos colocar assim, né? E assim, foram dias difíceis, né? Quando ela teve esse problema, ela assim teve convulsões que não tinha, assim, não, né? E dessas convulsões ela ficou em coma induzido, era para acordar no outro dia e ela não acordou, né? E aí foram exames atrás de exames, eletros para saber se tinha ondas cerebrais ainda. E enfim, aí quando eu e o pai dela decidimos, ó, eu vou de manhã, eu vou de manhã visitar ela, você vai à tarde para a gente voltar a trabalhar, né? E aí quando foi de tarde, eu na escola, ele me liga e falou, vem para cá. Só que antes disso eu tinha tido um sonho na quinta-feira, isso foi na segunda, né? Na quinta-feira Deus me deu uma visão, hoje eu sei que é uma visão, né? Que a Milena ia falecer. E uns dias antes, o pai dela acho que vai lembrar disso, eu e o pai dela nos ajoelhamos, porque a gente não estava aguentando mais ver o sofrimento, sabe? Ela estava muito inchada, a boca dela já estava muito machucada, porque estava entubada, né? Quantos E a anos, gente, Cris? ela tinha 6 anos. 6 anos. 6 anos. 6 anos. E aí eu falei, eu orei, eu tinha tanto assim, pouco conhecimento de Deus, pouco conhecimento da palavra de Deus, mas eu lembro que eu ajoelhei com ele, próximo à UTI, e eu falei para Deus, faz o melhor, né? Porque a gente não aguenta mais ver ela sofrer. Isso acho que foi uma terça-feira, quando foi na quinta, eu tive essa visão, um sonho, e Deus mostrava que ela, né, ia falecer. E eu morria junto, né? No sonho eu morria junto ali, né, na UTI. Enfim, na segunda-feira o pai dela falou: vem para cá que os médicos querem conversar com a gente. E aí foi, já tinha o homem da captação de órgãos, né? Porque a gente doou os órgãos dela. Enfim, nesse tempo todo, eu dei força para todo mundo. Hoje eu entendo, né, a força que eu tive ali. Eu falo que Deus me anestesiou, né? Deus, assim, me anestesiou. Assim, para poder, claro, chorei, claro, eu senti, eu estava sofrendo, mas assim,
eu o tempo todo estava bem. Eu não sei se vocês vão entender essa palavra bem, mas eu estava confortada no Senhor. Hoje eu sei Talvez falar bem. é exatamente por ela te deu esse conforto, né? Porque ela Sim, falava o tempo sim, todo, muito calmamente, né? Então, assim, nisso tudo que você está falando, eu vejo como que ela já tinha essa confiança de estar bem. Deus. Porque como Isso. uma criança pode pensar assim, eu não estarei com a minha mãe e vou estar bem, né? Sim. Ela já sentia isso, o Senhor já falava ao coraçãozinho dela e ela te deu essa força, né? Eu vejo isso, né? Amém. Ela te deu É essa verdade. força, né? O Senhor usou a vida dela exatamente para falar para você, para te dar essa força, para poder viver, né? Amém. Sim, para poder seguir em frente, né? Porque ela sabe, porque assim era tudo eu e ela. Se, assim, meus amigos me chamavam para uma festa, se tinha condições da Milena ir, tem como a Milena ir? Ah, não, então eu não vou. Então eu vivi muito para ela e já estava começando uma coisa não tão legal, né? Eu vivia em função da Milena, eu fazia tudo para Milena, eu me excluí, né? Como pessoa para viver a vida dela, né? Eu sei que muitas mães fazem isso por sonhos, para viver o sonho do filho, abrir mão de um monte de coisa, mas eu, assim, abri mão, assim, da minha vida, né? Eu parei 2 faculdades por ela, porque eu não aguentava estar na faculdade sabendo que ela ia passar por uma cirurgia. Então, assim, foi, assim, um aprendizado, né? Até meu pai, no dia que ela faleceu, falou assim para mim, ela viveu, né, 6, quase 7 anos, mas para a gente ela viveu como se fosse 60, 70 anos. Porque o que ela Foram ensinou, né, intensos, foram anos foi intensos. muito, foi demais, assim, sabe? Então, Eu vejo assim, essa situação assim, porque como você falou, né? Nós como mães, a gente já deixa mesmo muitas coisas, né? A gente anula muitas coisas da nossa vida, né? O uhum, Marcelo até brinca que às vezes falta aquele último pedaço lá no prato que você está morrendo de vontade, aí seu filho quer pegar, você acaba cedendo, né? Você dá para o seu filho. Imagina você com essa situação, sabendo as dificuldades, as fragilidades dela, o tanto que você se anulou realmente, né? sim, E tenho certeza que você não se arrependeu de nada, né? De nada, foi não, um momento, um período que você pôde realmente viver, sim. viver. Sim, eu era muito feliz, muito, muito, mas muito mesmo. Embora, né, sofria na cirurgia, sofria quando ela voltava, assim, de cirurgias e tudo mais, né? Mas eu era muito feliz, muito, assim, foi o tempo que eu falo, né? Eu tinha um tempo com a Milena, uma vida sem a Milena, uma vida com a Milena, né? Mas em nenhum momento, assim, eu fiquei brava com Deus e ficava perguntando por que Deus que você me tirou, sabe? Era algo assim, hoje eu falo assim, meu Deus, né? Deus assim já me tratou, me confortou de uma maneira assim que é extraordinária, sabe? Extraordinária. E foram dias assim de luto. Eu parecia que eu não tinha assim dias de luto. Claro que tinha dias que eu só queria ficar dormindo, né? Uhum. Porque eu me lembrava. E eu não conseguia sair de casa. Uma coisa que eu lembro, eu não conseguia sair de casa, porque eu sempre saía com ela, né? Então, quando eu saí, quando eu tinha que sair para trabalhar, às vezes eu voltava e parecia que eu tinha esquecido alguma coisa. É curioso, né? Mas era a falta dela, né? Ela era a falta dela, sim. Quando eu perdi meu pai, né, a situação mais difícil que eu tive foi continuar a vida. Saber que eu tinha que. Na época, o Marcelinho só tinha o Marcelinho. Ele era pequeno, ia fazer 4 anos. E eu tinha que viver por ele, né? Eu tinha que, pelo Marcelo, eu tinha que viver. Eu tinha que fazer minhas coisas, eu tinha que trabalhar. E para mim, isso era a parte mais difícil, porque parece que você Uhum. está deixando, né? Não está sofrendo, não está. Ah, passou e eu vou continuar minha vida. Então, eu vejo assim que é um período muito difícil. E aí, era isso que eu ia te perguntar, né? Se você conseguiu. Porque, assim, é importante também a pessoa, quando ela perde, ter esse período de luto, né? O luto Sim, faz parte da nossa vida. E aí, é era verdade. essa a pergunta que eu ia te fazer, né? Se você teve esse período de luto e como que era a reação das pessoas do teu lado. Porque tem pessoas que não aceitam você chorar, você sentir, acha que você já tem que reagir Uhum. diferente.
tem esse período É, de luto, é necessário, né? sim. É, então, eu posso falar que eu não tive, Valéria, mas fez falta, sabia? Porque, assim, eu ficava só quieta, eu ficava quieta, assim, no meu canto, né? Mas eu não tive, sabe, assim, sei lá, ficar, assim, de poder falar também, de poder chorar. Eu não Você não tinha chorava. ninguém assim que você chorava, você abria, colocava para fora. Não, não, e assim, e eu entendi assim, como eu dei força, né, para muitas pessoas da minha família, meu irmão, eu nunca tinha visto meu irmão chorar tanto. E eu falei, não, calma, ela tá no melhor lugar que a gente. Então, assim, eu tinha falas que não era Cris, né? Era Deus colocando na minha boca para eu confortar as outras pessoas. Com cer- E com hoje, certeza. e assim, então eu ficava quietinha, porque eu falei, se eu chorar, minha mãe vai chorar, sabe? Eu não queria Você ver minha mãe segurava sofrer. para não. Isso, eu não queria ver meus irmãos, e eu tinha na época dois, três, tinha mais sobrinhos, eu não queria mostrar que eu estava Sim, sofrendo, que, né? sofrimento. Então eu guardei, eu fiquei quieta no meu canto, né? Mas assim, hoje eu falo, fez falta, né? Que eu deveria colocar para fora tudo logo, né? E assim, É, mas depois passou esse período de eu fiquei eu falo que Deus me anestesiou, depois eu lembrava e eu queria pegar foto, eu queria pegar as coisas que ela escrevia para mim, porque vai ela ia se lembrando. formar comigo. Para poder lembrar, e ela já escrevia o nome dela, fazia desenho para mim. Aí eu começava a pegar, mas eu não aguentava. Aí eu chorava. Então, aí era o meu tempo de luto foi esse, mas foi depois de muito tempo, de meses, assim, de meses, né? Então E foi em quando você, pouco tempo. esse sofrimento assim, quando você percebeu que amenizou? Não é que amenizou, né? Mas assim, o Sim, tempo vai fazendo a gente, não é, a gente não vai esquecer nunca, não é isso. Mas a gente vai não. conseguindo superar mesmo, é a palavra, superar, né? Quando que você É. começou a. Quanto tempo isso durou? Então, tempo de anos eu não sei assim te dizer, né? Mas eu superei no momento que eu pegava algo dela e eu já não chorava mais. E eu lembrava de coisas boas, sabe? De quando ela saía da cirurgia, os médicos falavam, vai ficar 3 dias na UTI, a Milena ficava um. Ela vai demorar para falar, a Milena já saía falando da cirurgia. Então, assim, ela E ela falava, surpreendia. ela saía feliz, assim, falando de boa, mesmo na Sim. dor. Sim, Oh, sim. gente, que E lindo. ainda brigava, falava, não, eu não quero que você me dá banho, falava para as enfermeiras. Eu quero ele, ela escolhia o enfermeiro para dar banho, sabe? E assim, falou, como essa menina fez essa cirurgia enorme, né? E Ainda já tá tem tanta falando, coisa. e assim, então ela surpreendia todo mundo, né? Então a gente, eu já entendia, né, que o trabalhar de Deus começou assim, desde quando eu fiquei grávida, claro, né? Mas assim, Sim. se fortaleceu com a vinda da Milena, assim, em tudo que ela superou. Ela foi um exemplo de superação, assim, porque ela vinha de cirurgias, né? Igual o pai dela colocou uma cirurgia de 9 horas, né? E tipo, bem, os médicos falaram, não, ela vai ficar uns dias, não tem, não ficava, já ia pro quarto, vai ficar uma semana, a Milena ficava 3 dias só, então assim, ela é um exemplo de superação, e eu superei quando eu pegava as coisas dela, né, foto que eu falo que eu tenho Você ainda, né, aí vivendo, trazendo o dia a dia, normalmente que não é um normal, mas que dá para superar, né? Que deu sim, para superar. aí eu fui fazer faculdade, aí eu fui buscar, né, ocupar meu tempo, trabalhava o dia inteiro e fazia faculdade à noite, aí o final de semana que era mais dolorido, né? Porque, né, Você era consegue com ela, dizer que o que que é superar o luto? superar o luto é O que quando as significa isso? lembranças não doem mais, sabe? É quando você lembra, né, de quem você perdeu e não dói, né? Você consegue falar para outra pessoa, né, com alegria, não com tristeza, né? E eu entendo assim, né? Superar é isso, você lembrar da perda e não te causar mais dano, não te causar mais dor, sofrimento, né? É o Hoje é contrário, isso. né? Você, que nem assim, você consegue falar as coisas boas, né, que você viveu com ela, né? Traz à Sim, memória tudo aquilo.
que foi bom, o tanto que ela te ajudou a crescer, né? Como mulher, como filha de Deus, né? E sim. nisso tudo, Cris, assim, como que você vê a ação de Deus nisso tudo na sua vida? Nossa, o tempo todo, ele agia o tempo todo, até para me chacoalhar. Eu falo que eu gosto dos chacoalhões de Deus, né? Falar, acorda, né? E eu era muito bobona, muito tímida. Tá aí minha irmã para deixar eu mentir. Eu era muito quietona e a Milena me fez assim falar, brigar pelos direitos dela, coisa que eu não fazia pela minha vida, eu fazia por ela, né? Então assim, Deus, o trabalhar de Deus assim foi desde sempre na minha vida. Claro que eu fui reconhecer isso depois, muito tempo depois, sabe? É, e assim, demorou, né, para eu acordar, para falar assim, não, Deus estava lá, Deus estava em cada cirurgia, Deus estava com a gente, sempre, assim, porque a Milena me falava isso direto, se eu, né, não tivesse, assim, fé, eu tivesse fé nenhuma, a Milena tinha por mim, por ela. Então, assim, eu Nossa, vi o agir na fala dela, sabe? Na superação dela. Ela com dor e ela falava, mãe, fica bem, que ela me via chorar. Mamãe, fica bem, porque eu tô bem, sabe? Então, o agir de Deus, assim, foi tremendo na minha vida e na vida dela. Eu aprendi muito, Deus me, assim, me fez aprender muito, né? E o tempo todo com a gente, assim, o agir dele foi tremendo e algo sobrenatural, porque ele fez um milagre, né? Ele fez um milagre, porque eu sempre quis ser mãe, assim, né? Sempre quis ser mãe. tinha essa E já é, vontade, esse desejo. sim, e sempre, e eu falei, é um milagre, né, eu ser mãe, né? E a minha médica na época falou assim para mim, ó, ela vai nascer com problema, você não quer interromper? E eu falava, não, eu não quero, né? Eu não quero interromper uma médica falar isso. Quase voei nela, em cima dela. E assim, e hoje eu falo, foi um tempo, né, que Deus fez eu viver com a Milena, um tempo, claro que eu queria mais, né, mas ele me deu esses 6, quase 7 anos com ela, mas de assim, de muita luta, mas muita vitória, né? E, Ele me fez vencer, os né, médicos, os médicos para crescer falavam o como tempo que ela filha ia também. viver quando ela nasceu, Então, assim, eles já o deram médico, essa. é, o médico falou para o pai dela, não falou para mim. O pai dela me contou isso meses depois. Parece que o médico falou que ela ia viver 48 horas. Que ela viveria 48 horas, se eu não me engano, né? Mas ele não quis me falar, ele falou depois, né? Então, porque para eles também era algo novo, né? Eu creio que depois na medicina foi saindo outros casos depois, né? Que foi passando assim, Naquela mas época, né? isso. Então, Então assim, aí a Milena não o agir viveu. de Deus, já nesse período de vida dela, né? O que ela serviu, o que ela foi, o que Deus usou a vida dela para ser bênção na sua vida. Porque se fosse menos tempo, né? Chegou a quase 7 anos, né? E com certeza não só na sua vida, como da sua família, né? Do pai dela e tudo, né? Então, assim, a gente não sabe, como eu coloquei aquela música, a gente não sabe, né? Os propósitos de Deus, né? Os pensamentos dele são Verdade. muito maiores do que os nossos, né? Os caminhos deles são mais altos, são melhores para nós, né? Quando a gente estava lá no ventre de nossa mãe, ele já sabia o que ele queria para a gente, né? Então é o cuidado de Deus na nossa vida. Então, todo Sim, tempo, né? Eu vi em toda essa palavra sua o cuidado de Deus para a sua vida, né? Como você falou, ela falava isso, né? Então era Deus sim, falando, Deus usando a vida sim, é dela para falar verdade. para você o tempo todo, né? E aí, assim, na sua história, e não ficou só nessa situação de perda, de luto. A gente sabe que também você Não, teve problemas de saúde, né? Agora, recentemente, você teve também, já vem isso há muito tempo, a questão da sua coluna, e recentemente você operou, né? Teve essa cirurgia que também não é fácil, não foi fácil, porque eu imagino o quanto que foi difícil passar por essa cirurgia, né? Eu queria que você falasse um pouquinho. Porque como você iniciou falando que você fez educação física, então o esporte já entrou na sua vida desde de antes. Você sempre gostou, sim, né? Foi uma jogadora sim. de vôlei, né? Então, Uhum. assim, sempre É. você gostou também dessa parte, né, do esporte em si.
Sim, verdade. Desde acho que da quinta série no ensino fundamental, que eu sempre joguei, sempre gostei. Depois no magistério, depois na faculdade também eu joguei no time da faculdade. Enfim, eu sempre, né, tive assim, esse lado do esporte por causa do meu pai. Meu pai sempre me levava para futebol, essas coisas. E eu gostava muito, 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 muito. E assim, e eu comecei a sentir dor, assim, né, de travar a perna, jogava mais ou menos, de travar a perna, de, né? E aí eu fui várias vezes em médico, e aí fazia raio-x, é bico de papagaio, e nunca descobria, né? E eu uma dor, até que um dia eu fui vestir uma calça jeans para ir trabalhar e eu travei. Aí minha mãe e minha irmã que me tiraram do chão, me colocaram na cama. Isso em 2011. E eu falei, Deus, eu não aceito. E foi quando eu vim do encontro com Deus. O final de semana que eu tive encontro com Deus. Na segunda-feira eu fiquei bem. Na terça eu travei. E aí minha irmã e minha mãe me tiraram, né? E foi depois eu falei, Senhor, eu não aceito, eu não quero mais ir para o Tite, que é o hospital em São Miguel. Me leva para qualquer outro lugar, eu quero descobrir o que eu tenho, porque eu não aguento. Essa dor é muito forte, né? E me levou e eu fiquei internada por 14 dias. Falou que era uma hérnia, mas era pequena. Não quiseram fazer cirurgia. Mas lá 14 dentro, 14 dias internada, e aí quando fez a tomografia, falou que era pequena para fazer cirurgia, que eu só ia fazer físio, hidroginástica e tudo. Só que eu entendi o propósito de Deus lá naquele hospital, que eu fiquei 14 dias e Deus me usando. Deus me usou tremendamente. Eu vim do encontro e já fui praticar, né? E foi, Vamos é, lá, na prática. foi mesmo, foi assim, eu já fui assim, muito usada, sabe, para falar com enfermeira-chefe, para falar com a moça da Copa, e o meu quarto se enchia de luz assim o tempo todo. Um dia uma enfermeira chegou e falou assim: Nossa, mas que luz é essa que vem da sua cama? Eu falei: É Deus. E eu Oh, anestesiada assim, era muito bom sentir aquilo, sabe? Quando você. Eu com dor, com dor, muita mas era dor. bom. Por isso que é loucura mesmo, Era. né? Sim. Era assim, difícil de explicar, né? Você tá com dor, É. só que é algo tremendo, porque aquela dor te usou para fazer algo tremendo para Deus, né? Deus me usou, né? E assim, foram dias de assim, coisas sobrenaturais naquele hospital. Eu falo que naquele quarto andar eu vivi coisas, eu escrevi muito, eu louvava o tempo inteiro, assim, sabe? Foi um tempo para ficar com o Senhor. O encontro perdurou aí por um tempo, né? Você na Sim, presença. sim, muito. E foi assim, eu falo que foi muito bom. Até acho que o pastor Rogério me ligou na época, perguntar, eu falei, não, eu tô muito bem, muito bem. Eu tô no spa espiritual, eu falava. Eu tô no spa espiritual. Porque eu tô sendo trabalhada, né, sendo usada, sendo instrumento, mas sabe, Valéria, assim, coisa que eu não, eu Vou. saí, Travou um pouquinho, Cris. foi, parece que parou, né? Tá ouvindo? Vai falando, vamos ver. Então, e Travou. aí eu saía do quarto sem poder, o médico falou, você não pode levantar, que você pode cair, porque eu não conseguia andar. E eu ia lá e orava com alguém que estava na cadeira de roda no meio do corredor. Então, assim, coisas que a Cris não faria, né? Mas Deus me usou assim, né? Eu falo que. Então, essa luta com a coluna tem muito a ver com Deus, sabe? Eu falo que ele gosta de me usar nas minhas dores, né? Em hospitais, em tudo que tem a ver com dor, com médico, ele me usa. Por Travou? onde você passa, o Senhor usa a sua vida, né? E nesses É 14 verdade. dias você conseguiu ver o diagnóstico? Sim, hérnia de disco, né? Nesses 14 dias falou que era hérnia de disco, só que era pequena que não ia poder tirar. Né? Corria o risco, né? Eles não gostam de fazer cirurgia na coluna, né? Porque corre o risco, né?
Então eu Sim. fui para casa sem andar ainda. Eu usei bengala, eu fiz fisioterapia, hidroginástica, depois de 2 anos que eu fiquei bem. Só que bem assim, entre aspas, porque aí você engorda, você faz tudo errado. E aí ela cresceu, né? E foi quando cresceu que eu fiquei, que eu fui, aí solicitou cirurgia, só que eu fiquei 4 anos esperando essa cirurgia, que, Deus né, do céu. o SUS é uma beleza, né? A saúde do Brasil é uma beleza. E eu fiquei 4 anos esperando. Foi quando, ano passado, saiu a cirurgia, né? E aí, 28 dias para poder ser operada, né? Aguardando, todos os dias em jejum. Tinha dia que eu só ia jantar. Falou, não, vai sair hoje, espera um pouco, aguento, aguento. Todos os dias, todos os dias. Até no dia da cirurgia, e um dia antes eu orei, eu orava baixinho, porque tinha uma moça comigo do lado, né? E eu orava ali com Deus, pedindo, né? E aí ela, nesse dia, um dia antes da cirurgia, ela falou para mim: Cris, pode orar alto. Eu vejo que você ora baixo para não me acordar. Ora alto, porque eu ouço você falando baixinho, ouço até que você está orando por mim. Então pode orar alto. E Oh, Jesus. naquele Mesmo dia na dor, né, Cris? Deus me deu uma ousadia assim, eu orei alto e profetizei na vida dela e na minha. Ela precisava mudar de andar, né? Porque o caso dela era outra coisa, não era ali. E eu orei. E no dia seguinte eu fui para a cirurgia. E no outro dia essa mulher foi para o andar que ela precisava, né? Ser cuidada. E eu lembro que eu fui para o centro cirúrgico e todo mundo falou, mas você não tá com medo? Você não tá com medo? Eu falei, não, eu não tive medo. Porque eu sei, né, de quem estava comigo. Eu sei que quem providenciou tudo era Deus, né? Ele estava na frente cuidando de tudo. Então, e ele Aleluia. preparou aquele dia, né? Ele preparou aquele dia. E eu fui louvando. E as moças do centro cirúrgico falavam assim para Sem mim, entender nada, né? e eu cantando, cantando, ela falou, mas você não tá com medo? Eu falei, não, não tô. Mas é anestesia geral. Eu falei, não tô com medo. Né? Porque eu falei, porque o meu Deus é mais, né? É maior que qualquer medo, meu Deus é mais poderoso que qualquer cirurgia, e ele não vai Eu me sei deixar na quem mão, tem nunca me crido, deixou. né? Aquele É versículo, eu sei quem verdade, tem crido, né? é verdade. Aleluia. É verdade. E a minha Aleluia. recuperação foi assim. No dia seguinte, eu já levantei e ainda a enfermeira falou: não, você não pode tomar banho, tem que esperar o médico. Aí o médico veio, fez uns testes. Você não tá com dor? Eu falei: não. Porque minha cirurgia era para durar 3 horas, durou 6. Porque além da hérnia, ela tinha calcificado. Então precisou quebrar, ficar martelando, sabe? Para quebrar. Então, no dia seguinte, ele falou que era para eu estar com muita dor, muita dor. Você E eu não não estava estava. com dor. Não estava com dor. Nenhuma, nenhuma. E eu já fui tomar banho sozinha. A enfermeira, não, eu vou te ajudar. Pega a cadeira. Eu falei, não, eu quero tomar banho em pé e, né, tudo devagar, pode deixar, mas você vai sentir tontura. Eu não senti nada. E a minha recuperação foi Aleluia. ótima, que o médico me deu pouco tempo, né? Me deu um mês em casa, sendo que tem gente que faz cirurgia de coluna, é 5 a 6 meses de recuperação. Muito. E eu fiquei só um mês. É. E é isso, assim, né? Deus, assim, agindo o tempo todo, Deus cuidando, né, de cada detalhe, né? Cuidando, assim, de tudo na minha vida. Sempre, sempre Ele cuidou, né? Mesmo quando eu não Cris, entendia. a gente vê o agir do Senhor, né? E aí, assim, nisso tudo, né? Sua vida toda, né? Você manteve o seu emprego, você terminou a faculdade, Sim, de pedagogia, terminei. pedagogia, né? Você casou-se, né? Com tato, Sim, uma vida com ele, uma história com ele, né? Então, assim, a gente vê o agir do Senhor, né? O tanto que o Senhor é bom, o tanto que ele faz por nós, né? Isso é é superação, verdade. né? Superação é vencer, vencer as dificuldades, né? Conseguir superar, passar, né? É, não que você não tenha dores, né, na alma, tristezas que com certeza vêm, angústias, mas ele traz essa paz, né? Ele traz esse refrigério. Ele é o Deus Todo-Poderoso, né? Então, assim, Amém. eu acho que é uma mensagem que a gente pode deixar para as pessoas que estão nos assistindo, né? A mensagem que só o Senhor é Deus, né? Mesmo que você esteja passando por dificuldade, com situações difíceis na sua vida, Ele é Deus, Ele tem o controle de Amém. tudo, né? E Amém. aí, É assim, verdade.
né, dar essa palavra, mas eu queria também que você falasse uma palavra que está no seu coração. Você está com essa oportunidade, né? Pessoas que você ama, que está aqui conosco, né? Você falar essa palavra, uma palavra que está no seu coração. Deus falou bem forte no meu coração hoje à tarde, né? Depois que eu orei, louvei, Deus falou assim, que mesmo, né, que está lá em Salmo 27:10, que mesmo que meu pai e minha mãe me deixem, mesmo que eu, né, que eu perca tudo, né, o Senhor ainda cuida de mim, né? Então, Aleluia. assim, o Senhor sempre cuida de nós, né? Ele, você pode ficar sem ninguém, mas o Senhor está com você. É Ele que cuida desde sempre, é Ele que vai cuidar, né? E o que eu posso deixar é que, assim, o melhor cuidado, né? Você pode ter a melhor mãe, o melhor pai, o melhor esposo, os melhores filhos que te dão amor, carinho, mas o melhor cuidado e o melhor amor é o de Deus, é o de Jesus. E eu senti esse cuidado, esse amor o tempo todo pela minha vida, sabe? Mesmo sem eu merecer, porque a gente não merece todo esse cuidado, a gente não merece todo esse amor, né? Mas mesmo Verdade. assim ele cuida de cada detalhe. Então, vocês, né, que estão aí, que ainda não conhecem, né, que ainda não teve esse encontro com Deus, né, como alguns de nós já tivemos, que você possa entregar a sua vida a Ele, né? Que você possa deixar que Ele te use, deixar que Ele cuide de você, deixar que o amor dele invada as suas vidas, né? É isso, né? É isso. E obrigada, Valéria, pelo convite. Eu fiquei o dia todo com um friozinho na barriga, sabe? Eu falei, Senhor, né? E o André até falou, ele brincou, faz live, você é pedagoga, você é professora. E eu falei, não, André, É eu morro de nós, Cris. vergonha. Eu morro de vergonha. E aí ele falou para mim, ele falou, eu sabia que você ia fazer um dia. É assim mesmo, né? A gente fica. Eu até falo com as pessoas quando eu converso, né? Todas as vezes, no sábado eu já acordo com esse sentimento, né? Porque assim, a gente sabe que é uma responsabilidade. É fácil, né, a gente falar, porque a gente, como o André falou, né? A gente, professor, a gente tem já a mania de falar muito e como a gente fala, né? Sim, Mas, assim, é uma responsabilidade porque a gente está levando uma palavra que ela vai inundar o coração da pessoa. Então, não tem que ser a Valéria, não tem que ser a Cris falando, é né? verdade. A gente tem que Amém. sentir a sensibilidade do Espírito Santo, o que ele quer que a gente fale, né? Então, é uma responsabilidade, né? Que a gente tem para É poder verdade. abençoar a vida das pessoas, né? Então, assim, só para afirmar, né, essa palavra toda de superação, essa música que eu coloquei do Thales, fala, né, que eu vou ficar quietinho no seu colo, fique quietinho no colo do Senhor, né, Amém. esperando. A gente sabe que o Senhor vai cuidar, como cuidou da Cris, ele vai cuidar de Amém. você. Fique ali, Amém. né? O Senhor tem o melhor para você, como tem o melhor para mim e para a Cris, né? O Senhor é Amém. Deus e Ele tem tudo para dar o melhor para a gente. Basta a gente crer, basta a gente confiar, né? Então, essa Amém. É palavra, verdade. assim, eu agradeço, Cris, de coração mesmo, a Que isso. oportunidade de ouvir esse testemunho de vida, de ver o tanto que o Senhor falou e fala através da sua vida e falou através da sua filha, né, Amém. da minha. A gente ficou muito, eu queria até a Cris dar a oportunidade, assim, de eu falar que quando eu convidei a Cris, eu tinha pedido para ela falar no sábado passado, e ela tinha compromisso, né? Falei assim, então vamos fechar, Cris, para a gente falar no próximo sábado. Quando a Uhum. Cris aceitou, daqui a pouco ela voltou e falou assim, Valéria, você não vai acreditar, né? É o aniversário da Milena, né? No dia de hoje, Sim. dia 4 de É. julho, né? Então eu falei, Senhor, aquilo quando ela me falou, me deu até assim, uma alegria, ao mesmo tempo uma vontade de chorar, né? De saber assim, o tanto que Deus prepara as coisas, né? Porque é um momento É especial na verdade. sua vida, né? Um momento Sim. de lembrar dessa época, de comemorar, né? Comemorar a vida É dela, verdade. né? O Senhor deu, né? A vida para ela nesse período que ficou com você, né? Então, assim, é algo Amém. muito bom mesmo, assim, de você estar aqui com a gente. Tenho certeza que você abençoa a vida de todo mundo que está nos ouvindo e que Amém. ainda vão nos ouvir, porque vai ficar gravado, né?
Então, Amém. assim, muito obrigada mesmo. Eu agradeço de coração. E eu declaro a bênção do Senhor sobre a sua vida, a Amém. Eu paz, recebo. a Amém, tranquilidade, a Pai. confiança. Eu declaro o amor de Amém. Cristo sobre o seu lar, né? É a Amém. prosperidade. A gente sabe que a prosperidade não é só financeira, é prosperidade na Amém. saúde, sabedoria, né? Prosperidade no seu trabalho, onde você colocar a mão, seja abençoado. Você é mulher Amém. de Deus, você é bênção de Deus, você brilha, Amém. nossa. Eu vi aqui vários comentários falando que você é exemplo, que você é guerreira, e eu Amém. concordo com todo mundo que falou isso. Saiba que você é linda, que você é princesa de Deus e que você abençoa as nossas Amém. vidas. Sempre que a gente conversa, Amém. Cris, você abençoa a minha vida, sempre com uma palavra. Então, assim, eu agradeço mesmo de Amém. coração pela sua vida, Amém. por tudo bom que você, né, faz e fala por nós, tá bom? Muito obrigada Amém. mesmo. Eu queria que você, Amém. eu tenho uns agradecimentos a fazer, alguns comentários aqui a fazer, mas eu queria que você esperasse um pouquinho aí, tá Tá bom? Pode bom. ser? Antes de sair? Pode, pode. Eu Pode? vou Você enxugar vai o olho aqui. sair comigo, né? Eu queria agradecer, né, todas as pessoas que estão aqui conosco. Muito obrigada. Quem ainda não segue o nosso canal, fica aí a dica, né, para você curtir o canal Palavra Falada, sempre com uma Amém. mensagem de Deus para sua vida, uma palavra de incentivo, uma palavra de Deus que o Senhor tem colocado aos nossos corações. Eu e o Marcelo, a gente está Amém. sempre aqui. E o nosso intuito é abençoar a sua vida, né? E aí, assim, eu queria falar, já fazer a propaganda da próxima Elas Falam, no próximo sábado. Eu vou ter aqui a escritora, o nome dela é Vanessa Chaves, né? Ela escreveu um livro, Caminhos do Perdão. Ela é da igreja lá da cidade, igreja da cidade, em São José dos Campos, com o pastor Carlito Paz, né? Então, assim, vai ser um bate-papo legal, ela vai falar sobre perdão. Então, eu já convido todos vocês a participarem, saber um pouquinho da história aí dela e também sobre o livro, né? Sobre a palavra perdão, tá bom? Então, todas nós, uhul, no Elas Falam. Lembrando que o Elas Falam está no YouTube, está no Facebook, né? A gente está lá com playlist para abençoar, com músicas abençoadoras para a vida de vocês, tá bom? E amanhã nós teremos o Kiss, né? Saber lá, testar os seus conhecimentos. Então não percam, né? Amanhã a gente já vai colocar lá o Kiss no canal, tá bom? E eu queria, até vou fazer a pergunta aqui para a Cris, eu queria saber de vocês. Vocês podem responder aí. A gente está pensando de mais para frente, no final do segundo semestre, que nós iniciamos agora, né? Quando tudo passar, né, a pandemia, a gente fazer um chá. Elas falam, o que que vocês acham? Claro que nesse Muito chá bom. vai ter café, né? Não Márcia, Sandra, Regina, Vilma. A Cris gosta de café também, Cris? Você prefere Chá, chá? eu gosto de chá. Chá. Ah, então vai ter chá, vai ter café, vai ter tudo. O que que vocês acham? Bora? Quem topa? Num chá elas falam. Você Eu topa, topo. Cris? Eu Uhul, topo. é Eu nóis. dentro. Tá dentro? Então, ótimo. A gente vai Eu pensar aí em dentro. programar um chá. Elas falam. Eu não vi ninguém falando aí, não sei, parou os comentários, mas fica aí, o próximo sábado eu falo mais um pouquinho. Parou mesmo? É porque às vezes para aqui os comentários, o pessoal estão falando. Eu vi colocar o coraçãozinho, às O vezes coração para tá aqui, eu não subindo. consigo bem. Mas é porque é muita informação. E assim, Hum. eu queria também deixar uma dica. Todo sábado, às 4h30, a gente está tendo a live da Fernanda e do Gordo. Curtam lá, participam, está sendo bênção também nas nossas vidas, tá bom? Tudo isso, Marcelo, tem mais alguma coisa? Olha o Marcelo falando, elas falam, mas o Marcelo tem que falar. Aí eu falei assim, ó, eu desafio você, Marcelo, já que você quer tanto falar no Elas Falam, todo sábado, Cris, a gente coloca uma saideira. Qual que é essa saideira? Você lembra? Do Baruque, ele continua sendo bom. É uma música que eu amo, que fala muito no meu coração. Peraí, mocinho. É aquela música e eu sempre danço aqui. Aí eu falei pro Marcelo, você tem que dançar comigo.
e hoje eu vou te chamar. Ele falou, não, eu só vou participar se o Tato participar com a Cris. Meu Deus. Então, essa saideira vai ser minha com o Marcelo e você com o Tato. A gente, ó... Dançando. Muito bom. Bora lá? Tato, você chega aí na Cris. Vamos pegar o celular. O Marcelo vai chegar aqui. Eu vou soltar a música. A minha saideira, ele continua sendo bom. Cris, muito obrigada mesmo. Olha lá, o Tato já tá lá, Marcelo. Obrigada, Cris. Te amo. Beijo no seu coração. Te amo muito. Olha lá, Marcelo. Aí. Olha lá. Mas sem duvidar, por quê? Ele continua sendo. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Por mais um momento delas falam. Muito obrigada, Senhor. Obrigada pela vida da Cris. Deus abençoe, Cris. Deus abençoe, Tato. Ele continua sendo bom. Aí, Tato, obrigada pela participação. Eles têm que entrar no Elas Falam. É impressionante. Beijo no coração, gente. Até sábado. Até. Amo vocês. Beijão. Aleluia! Amo vocês. Tchau, Cris. Beijão. Tchau, beijão. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, sem dúvida.